Edital do concurso do Senado Federal publicado. A gente vai ter um pouco menos aí de 2 meses e meio para fazer uma preparação. Vou analisar aqui hoje o cargo de analista da área de administração. É um dos melhores porque não tem formação específica, são matérias razoavelmente comuns no mundo dos concursos e, apesar de ter só 2 vagas previstas no edital, tem 248 previstas para cadastro de reserva. Foi um dos cargos que mais chamou aprovados no último concurso de 2012, talvez o que mais chamou, não me lembro de cabeça, mas foi um dos top ali. Chama muita gente, muitas vagas em potencial, vale a pena pra caramba. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. O Senado é um concurso muito famoso em Brasília, onde eu moro, e no resto do Brasil nem tanto, mas as provas ocorrerão em todas as capitais. Então, se você está olhando para essas matérias aqui e está pensando, eu já estudei praticamente isso tudo, é uma boa possibilidade, vale a pena você experimentar fazer essa prova como treino, se você já tiver uma noção, ou quem sabe até mesmo levar a sério e tentar uma vaga, tentar a sua chance aqui, ok? Nesse quadro aqui eu separei, claro, primeiro falar a coisa básica, né? A banca é FGV, como foi também em 2012 e 2008, e a prova está prevista para o dia 6 de novembro. A banca é FGV, prova 6 de novembro. Bom, a gente vai ter a prova de conhecimentos básicos e a gente vai ter também prova de conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos a gente vai ter, cada vez que eu aperto aqui, muda alguma coisa. Sumiu o que eu estava digitando. Não importa, não vou editar o vídeo. A gente vai ter 40 pontos de conhecimentos básicos e na prova de conhecimentos específicos a gente vai ter 60 pontos. São 30 questões, peso 2, então vale 60 pontos. Vamos direto para o que interessa. Ok? Totalizando aqui 100 pontos. Isso nos dá, pela quantidade de matérias aqui, uma distribuição interessante, porque conhecimentos específicos fica com o dobro de pontos para cada matéria do que conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, ok? A exceção aqui é português. Português da última vez teve 20 questões, dessa vez aqui, para não chutar todos os 5 com 8 questões cada uma, que seria uma média, eu botei 15 para português, porque geralmente tem um peso muito grande, especialmente em provas FGV, e o resto eu não ousei fazer um balanceamento. Eu separei aqui basicamente uma média, 7, 6 questões para cada uma das outras 4 matérias, totalizando 40 pontos. Então você pode, na minha opinião, esperar uma boa quantidade de questões de pontos para português, mas o resto, não sei, realmente, não quero chutar. Todas elas, eu acho que em inglês tem uma possibilidade de ter uma quantidade menor de questões, mas não acho que não vale a pena chutar nem para cima nem para baixo aqui. E isso vale ainda mais na prova de conhecimentos específicos. Nós temos só 4 matérias, a maioria delas com um tamanho razoavelmente parecido, e aqui a menorzinha é licitações e contratos, o que é uma coisa extremamente importante na área administrativa. São 9 aulas aqui. Diogo, o que são essas aulas? Eu peguei um desses cursinhos online e vi como que eles organizaram o material deles, a quantidade de aulas para cada matéria. Como os cursinhos tendem a ter uma metodologia padrão, eles tendem a ter ali mais ou menos a mesma quantidade de páginas por aula, uma coisa aproximada, dá para a gente ter uma noção do tamanho de cada matéria. Algumas exceções, mas serve como base para a gente chutar aqui como é que fica. Então, administração geral, administração pública e administração financeira e orçamentária têm tamanhos muito semelhantes, 14, 13, 14 aulas, sem grande diferença aqui. Licitações e contratos têm uma quantidade menor de aulas, mas é um grau de dificuldade elevadíssimo. Então, eu considero aqui que todas as 4 são um desafio muito parecido. Administração é muito mais leitura, né? AFO já é um pouquinho mais difícil, agora licitações e contratos é o que tem de mais difícil aqui. Vá por mim. E a gente tem as 2 leis, tá? A 8666 e a 10133. Então, esse é o meu chute com relação à estimativa aqui. Não vou chutar diferenciações, não tem por que achar que uma matéria aqui vai ter mais ou menos. Você tem que se preparar para todas elas da melhor forma possível. Diogo, o que eu faço agora, faltando 2 meses e meio para essa prova? Faltou falar uma coisa também, faltou falar da discursiva. A gente vai ter discursiva, que são 2 questões que no total vão valer 80 pontos.
E para esse cargo a gente vai ter 500 correções. Sim, eles vão corrigir 500 discursivas de 500 pessoas, dos 500 melhores colocados. Agora presta atenção numa coisa. A prova de conhecimento, a prova objetiva vale 100 pontos, a prova discursiva vale 80. Isso é bizarro. Tem várias coisas bizarras na prova do Senado, coisas que eu não gosto muito. Primeiro, esse tempo curto aqui entre edital e prova. Desnecessário, mas tudo bem. Segundo, uma nota elevadíssima para a prova discursiva. Não acho muito legal também. Ela não é objetiva, ela é subjetiva e isso aí gera um pouco de margem para discussão de vez em quando. Além disso, o que mais que eu tinha que falar com relação à crítica aqui? Prova de conhecimentos gerais vale 40 pontos, conhecimentos específicos vale 60, uma pequena diferença entre elas. Uma pequena quantidade de questões também, são 70 questões no total. Porra, uma prova seríssima, um cargo excelente, tinha que ter mais questões. Numa prova de 70 questões, você comete um pequeno deslize, chuta a nota errada uma ou duas e pronto, você cai dezenas de posições. Isso é muito chato. Eu acho que não fica uma coisa muito legal. E outra coisa que eu ia falar também, além disso, deixa eu ver aqui, um segundo. Assim, é que além da discursiva ter uma pontuação muito elevada, 80 pontos contra 100 da objetiva, ela é o primeiro critério de desempate. Então alguém quis que a discursiva fosse realmente muito, muito, muito importante. Ok. Então tá, e como que você deve estudar no decorrer desses 2 meses e meio aqui do lançamento do edital até a prova? Tem que cobrir o máximo de conteúdo programático possível. Se você tem algumas matérias já finalizadas, já leu algumas aulas pelo menos, legal, mas entre revisar e ler coisa nova, você deve ler coisa nova. O ideal, claro, é você fazer as duas coisas, mas se não der tempo de fazer tudo, avance o máximo possível em todas as matérias. Isso significa que as matérias já lidas, elas devem... Diogo, já li a matéria inteira, algumas matérias aqui foram lidas por inteiro. Beleza. Mantenha essa matéria no ciclo, com uma carga horária reduzida, deixa em modo revisão ali, faz umas 10 a 15 questões de cada assunto. Então, pegou direito constitucional hoje, fez 10 questões de um assunto. Pegou de novo depois de amanhã, fez umas 10 questões de outro assunto. Vai gerando a matéria assim de 10 em 10 para você passar por todos os assuntos 1, 2 ou 3 vezes, mas não tira a matéria do ciclo. E as matérias ainda que tem coisas para serem lidas, você aumenta a carga horária e dobra, o triplo de carga horária e avança o máximo possível nessas matérias. Não sai atropelando, é interessante você fazer uma revisãozinha, pelo menos uma revisão imediata para guardar um pouquinho mais daquilo ali na memória. Então eu recomendo você fazer alguma pequena revisão via questões, ok? Para os meus alunos do coaching, inclusive eu estou com matrículas abertas no coaching, que eu ensino a estudar e oriento alunos para essa prova aqui também. Os meus alunos do coaching, eles usam um sistema de revisão que a gente basicamente pega as questões do PDF e divide em alguns grupos e espaça essas questões do final do PDF no tempo. Então o aluno vai tendo vários contatos com aquelas questões do mesmo PDF no decorrer de várias semanas, o que é muito bom para memorização de longo prazo. Você vai ter que reduzir isso, não vai dar para ficar fazendo todas as questões de todos os PDFs, se você tiver com pressa, mas faça pelo menos uma revisão imediata e se der uma revisãozinha ali, umas 3 ou 4 aulas depois, um quarto das questões ali, alguma coisa assim, para pelo menos você dar uma revisada e não atropelar aquele assunto. Diogo, mas e aí, fazer resumo e tal? Não dá tempo de fazer resumo, resumo também não é uma boa técnica de memorização. E se você acha que você aprende melhor escrevendo, você está sendo enganado por você mesmo. Ok? Tem outros vídeos meus aqui no canal falando sobre revisões, inclusive tem um vídeo ativo agora, enquanto eu estou gravando esse aqui, e vai estar disponível por poucos dias. Então, terminando esse vídeo aqui, dá uma olhada nesse meu outro vídeo, inclusive acho que vai aparecer aqui no final da tela daqui a pouquinho, sobre revisões para auditor. Auditor porque é um cargo difícil, mas também se aplica aqui a analista de administração do Senado, que de fato é um cargo bastante difícil, é uma prova bastante interessante. E nele eu falo sobre revisões via questões, eu ensino a diferença entre revisão ativa, revisão passiva, e resumo é uma revisão passiva. Não é interessante para memorização de longo prazo. Toma muito tempo, não ajuda a memorizar, ok? Esquece resumo. Vai fazer a sua revisão via questões. Treine muitas questões FGV.
Não adianta saber o conteúdo se você não acertar as questões. Não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Então treine muito e especialmente dessa matériazinha aqui, ó. Português é a matéria mais sensível ao estilo da banca. E uma das bancas mais difíceis na cobrança de língua portuguesa é a FGV. Não tem como escapar, você vai ter que fazer o máximo possível de questões. E vale a pena, tá? Provavelmente é uma matéria aqui com a maior quantidade de pontos nessa prova. Existe uma grande chance de ser, se ela vier com 20 pontos, por exemplo, o que não é impossível, ela vai ser a matéria com a maior quantidade de pontos. Tem que estar muito bem. Tem que ter um bom desempenho em português, mas tem que treinar muitas questões da FGV. Outra coisa importante, tendo já algum domínio das matérias, ou já tendo lido todas as matérias por inteiro, é interessante fazer 1 ou 2 simulados, pelo menos, para você treinar o seu tempo de prova. Simulados com questões da FGV. No mínimo você pega uma prova anterior, alguma coisa assim, mas por que eu estou falando isso? Porque as questões da FGV são mais longas, são mais demoradas, a FGV faz enunciados grandes muitas vezes, alternativas grandes, complexas, demora muito para fazer a prova. E você não pode vacilar. Se você fizer um simulado e perceber que, opa, passei do limite do tempo aqui, demorei demais, não está legal, isso significa que você tem que treinar o seu tempo de prova para você não vacilar e ter que chutar várias questões no final. Diogo, como é que eu evito ficar assim, me perder no tempo de prova? Não fique parado muito tempo numa questão só. Você olhou a questão, até sabe fazer, mas ela é muito demorada, se analisa, marca aquela questão e deixa para voltar nela depois. Ou então encontrou uma questão muito difícil, você não faz a menor ideia, circula aquela questão, deixa para voltar nela depois, se der tempo. Mas dar uma passada inteira na prova é muito importante, porque tem várias questões que são fáceis e várias questões de nível fácil, médio, que você não pode deixar de acertar. As mais difíceis, as mais demoradas, você pode errar, talvez, as mais difíceis, e algumas das mais demoradas estão ali, entre aspas, de sacanagem. Elas estão ali para testar o seu jogo de cintura, a sua capacidade mental, o seu nível de autocontrole, tudo isso faz parte também do processo seletivo. Ok? Diogo, não vai dar tempo de ler tudo, ao mesmo tempo estou interessado no seu programa de coaching, quero entrar, quero que você me ajude aqui, analise meus estudos e tal, diga como é que eu vou estudar, beleza, vem para o coaching, o link está na descrição, vai ser um prazer te receber, estou com matrículas abertas só até terça-feira da semana que vem, estou gravando isso dia 25 de agosto. E os meus alunos do coaching têm acesso também a algumas análises estatísticas, mostrando quais os assuntos mais cobrados pela FGV, especialmente em provas legislativas do Senado, etc. e tal. E aqui, por exemplo, as minhas marcações em vermelho vieram parar nesse outro slide, que interessante. E aqui você está vendo os percentuais de incidência dos diversos assuntos de língua portuguesa. E você vê que interpretação de texto é disparado o que mais cai, seguido de morfologia, seguido de semântica. Então são os 3 assuntos, é o top 3 aqui em incidência. E, Diogo, por que tem algumas matérias aqui pintadas de laranja? Por quê? Para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei o quadro completo, não dá para ler muito bem, mas vamos ver se aqui serve. Essas matérias pintadas em laranja respondem por 80% das questões numa análise estatística do que aconteceu no passado, né? Não há garantia de que vai se repetir no futuro. Mas perceba que praticamente 1/3 dos assuntos responde por 80% das questões. Então, assim, num cenário em que não vai dar tempo, tenho certeza que não vai dar tempo de ler tudo, tenho certeza de que não vai dar tempo de revisar tudo, pelo menos esses assuntos aqui você tem que ver. Não baseie o seu estudo só nesses assuntos, o ideal é que, como eu falei no começo do vídeo, é que você bata o conteúdo programático todo, mas num cenário de desespero, você pode ter que pegar só alguns assuntos, então escolha esses aqui. Os meus alunos do coaching e do acelerador de estudos têm acesso a essa análise estatística aqui, tanto de administração, quanto de policial legislativo, quanto de processo legislativo. São os 3 cargos que eu estou analisando e que os meus alunos vão encontrar lá dentro da nossa comunidade. Ok? E se você puder e quiser vir para o coaching, vai ser um prazer te receber, o link está na descrição. Se você não puder e não quiser, não tem problema. Vamos tentar trazer alguma coisa útil para você aqui nessa preparação. Então vamos falar um pouquinho rapidamente aqui de ciclo. Você tem que colocar todas as matérias no seu ciclo de estudo. Não é hora mais de ter algumas e tal, poucas. Coloca todas. Como eu falei, carga horária é maior para as matérias que tem mais coisa para ler.
carga horária menor para as matérias que você já estudou, ou então de tamanho menor e tal, ou de menor importância. E, claro, na dúvida você vai dar mais ênfase às matérias de conhecimentos específicos porque valem mais pontos, beleza? Mas não dá para vacilar, você tem que tentar cobrir o máximo de matérias possível. Sem perder de vista, claro, o fato de que há um mínimo que você tem que acertar, e esse mínimo é de 50% em cada uma dessas provas. Então você tem que fazer no mínimo 50% dessa aqui e no mínimo 50% dessa aqui. Senão você estará eliminado, tá? Não dá para largar de mão muitas matérias ao mesmo tempo aqui, senão você dança. Beleza? Na discursiva você tem um mínimo de 60% na nota total e não pode zerar. Então, com relação ao ciclo, é isso. Distribua a carga horária primeiro de modo a bater o conteúdo programático e, em segundo ponto, uma ênfase maior nas matérias que valem mais pontos. A revisão, como eu falei, deve ser feita baseada em questões. Revise via questões durante a leitura e matérias finalizadas vão ficar também no treino de questões, preferencialmente FGV, mas se tiver poucas questões FGV para alguma dessas matérias, o que não vai ser o caso, você pode lançar mão de alguma outra banca. Não é o ideal, mas fazer questões é mais importante do que fazer questões da banca. Ok? Preferencialmente FGV. É isso aí, minha gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Eu ainda vou fazer análise de policial legislativo e de processo legislativo. E, claro, faço análise de diversos outros editais que saem. Então, se inscreva para você acompanhar. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha, clica no link para conhecer meu programa de coaching, porque vale a pena, as matrículas estão abertas por apenas mais alguns dias. É isso, um grande abraço e até a próxima.